Olá, eu sou o Hyde e sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje trazendo mais uma review, dessa vez da mais recente animação da DC, My Adventures with Superman, ou Minhas Aventuras com Superman, caso prefira os nomes em português por serem mais fáceis de lembrar. E bom, como todos meus vídeos de review, primeiro teremos uma breve sinopse do que se trata a animação, seguido por sua história falada de forma breve, evitando ao máximo possível spoilers, apesar de eu não garantir que não terão. Claro, sempre dando minhas opiniões por cima. Depois falarei um pouco sobre os personagens, que eu diria ser uma parte bem importante dessa animação, principalmente os vilões. Seguido pela animação, que eu falarei um pouco da qualidade da animação, se eu achei a animação boa ou ruim, comparada a outras animações, obviamente, e aos meus gostos pessoais. Seguido pela opinião geral, onde eu falarei um pouco daquilo que eu não consegui falar nos tópicos anteriores e farei um breve resumo do que eu falei antes também, além de dar uma nota para a animação em questão, que vai depender tanto da crítica que eu tiver feito nesse vídeo, assim como do quanto eu gostei da animação em questão. Dito isso, vamos seguir para a review. Minhas Aventuras com o Superman é uma animação onde a gente acompanha Clark Kent, vulgo Superman, Lois Lane, que quer deixar de ser uma estagiária do Planeta Diário e passar a ser uma repórter de fato, sendo que Clark e Jimmy são os dois novos estagiários que entram após Lois, todos mais ou menos em seus 20 e poucos anos, que estão descobrindo mais sobre o mundo, assim como de um novo super-herói que surge na cidade, o Superman, sendo que o próprio Clark ainda está descobrindo mais sobre suas habilidades e poderes e sobre quem ele é, não sabendo a princípio utilizar seus poderes direito, sendo que aqui nesse universo o Clark não é invulnerável como em outras animações e mídias, onde só a Kryptonita de fato afeta ele. Então meio que a gente acompanha esse trio descobrindo mais sobre o Superman, sendo que Clark a princípio precisa descobrir mais sobre ele mesmo, sem contar para os seus amigos, enquanto tenta aceitar seus poderes e manter Metrópolis a salvo. Meio que eu acho que isso resume um pouco do que se trata a animação. É o Superman se descobrindo enquanto esconde sua identidade secreta do mundo e enfrenta vilões também, que são meio que novatos no que fazem. E meio que isso resume uma sinopse para a série. Agora vamos falar um pouco da história. A história dessa animação é desenvolvida de forma similar a animações mais recentes e a animes, que vai evoluindo os personagens e as histórias de forma gradual, com os personagens se desenvolvendo com o tempo, não sendo algo meio episódico, com um ou outro episódio que seria o canônico. E aqui a gente meio que acompanha o Superman desenvolvendo mais seus poderes e aprendendo mais sobre eles, enquanto enfrenta alguns vilões que vão surgindo pela cidade, como a Curto-Circuito, o Exterminador, o Parasita, o Intergang, ou até mesmo a Onda Térmica e o Mr. Mix. O nomezinho difícil, viu? E, bom, a gente meio que acompanha o desenvolvimento deles, tanto descobrindo mais sobre o Superman, entrevistando pessoas na cidade, inclusive descobrindo quem é o Superman, a identidade secreta dele, no caso da Lois e do Jimmy, né? Que não sabiam a princípio. A gente vê o desenvolvimento dos personagens, da relação deles, além de um desenvolvimento romântico entre o Clark barra Superman com a Lois ao longo dos episódios. E isso tudo enquanto ele vai enfrentando diversos vilões ou até mesmo meio que se aliando a alguns. Então dá pra dizer sim que temos uma certa variedade nos vilões, porém eu não gostei tanto desses vilões. Não por conta da escolha dos vilões, mas pela forma que os vilões foram feitos na animação, sendo que a grande maioria deles só conseguem funcionar com tecnologia. Ou seja, por exemplo, a curto-circuito só é a curto-circuito enquanto está utilizando um aparelho tecnológico, assim como os outros vilões. Algo que eu não gostei tanto. O único que se salva disso meio que é o Mr. Mixplitz, que permanece sendo um ser de outra dimensão. Bom, a história é bem boa no geral, não é nada, não é perfeita, não diria ser nem excepcional, ela é bem divertida. Dá pra assistir e se divertir com a animação.
além do desenvolvimento dos personagens, que é bem gostosinho de se ver. Os personagens da animação, eu gostei bastante do Clark, Lois e Jimmy Olsen. Eu gostei do character design deles, achei que ficou bem legal. Até o uniforme do Superman, eu achei que ficou muito bom nessa animação. Os detalhes, e ainda assim manter algo meio que clássico, ao mesmo tempo que tem as mudanças. O Jimmy eu gostei bastante do design dele e também dos plots dele, sendo um youtuber de sucesso que faz teorias das conspirações. E a Lois, eu também acabei gostando do novo design dela. Pode ser por me lembrar a Luz? Pode. Mas é fato que eu achei o novo design bem bonito. Agora, quanto aos vilões, é difícil dizer que eu gostei do design de algum vilão. Ou melhor, é difícil que eu gostei da maneira que os vilões funcionam. Tipo, o design da curto-circuito eu não achei ruim. Eu não gosto do fato de todos os vilões serem basicamente a base da tecnologia, puramente que, como é o exemplo da curto-circuito. O Deathstroke, eu não gostei tanto do Slade nesse universo, afinal eu acho que ele é muito jovem e o próprio uniforme dele é estranho, principalmente para quem já é acostumado com o uniforme antigo do Slade. Então é meio complicado. A Intergang eu acho meio justo eles utilizarem tecnologia, até porque em outras animações eles usarem tecnologia alienígena, geralmente de Apocalipse. Tivemos também o Parasita, que eu não desgostei do design dele. Isso eu posso dizer. Eu não posso dizer que eu amei, principalmente porque a armadura de fato funciona de forma meio parasítica, com o cara dentro dela meio que sendo parasitado e consumido pela armadura com o tempo. Mas, claro, ficou meio tecnológico talvez demais. Porém, considerando a versão dele de outras animações, eu particularmente eu gostei mais dele na armadura do que nas animações mais antigas. Talvez por ter mais detalhes na armadura e não ser basicamente um cara completamente roxo com alguns detalhes em branco, eu gostei desse design ser comparado ao antigo. A onda térmica eu achei, né? Afinal, o próprio onda térmica usa tecnologia, usa uma arma de calor, né? Apesar que ele é um vilão mais comum do Flash, é mais conhecido pelo Flash, né? Mas eu não achei uma ideia ruim trazer a personagem pra cá. O Monsieur Mala e o Cérebro eu achei que ficaram legais, até porque o Monsieur Mala não tem muito o que errar, ele é um gorila e o Cérebro eu até gostei dele nessa forma robozinho, apesar de também gostar da outra. O Mr. Mixsplit eu odiei. Ele ficou muito distante do que ele é nas outras animações e até mesmo nos quadrinhos. Ele me deu uma sensação de ser algo mais infantil do que era pra ser de fato. Mas, apesar disso, o episódio dele foi bem importante no contexto geral, até para o final da temporada. E por mais que eu não tenha gostado tanto do aparência dele se eu não achei ele tão ruim na personalidade, mas eu acho que ele poderia ter sido melhor aproveitado de uma forma geral. E meio que isso cobre todos os personagens, agora vamos falar da animação. A animação está longe de ser ruim, tendo diversos momentos com ação fluida e tudo mais. Porém, eles também não entregam uma animação extremamente fluida a todo momento dos episódios. Em outras palavras, eu diria que ela consegue ser boa nos momentos que precisa, mas e nos momentos que não precisa, ela não é ruim apenas. No geral, ela é boa e competente, consegue entregar quando precisa e quando não precisa, segue em uma qualidade acima da média, pelo menos. Minha opinião geral dessa animação é que ela é bem divertida. Os personagens são legais, pelo menos nas suas personalidades, apesar de eu não ter gostado do design de quase nenhum vilão. Isso inclui os que são de outros planetas, como os que a gente viu no final da temporada dos que vêm aparentemente de Krypton, o que eu acho que possa ser o Brainiac e o General Zod, mas é difícil dizer com total certeza. No geral, essa primeira temporada foi bem divertida, e eu estou ansioso para o lançamento da segunda temporada, provavelmente ano que vem ou em 2025. Afinal, a animação demora a ficar pronta. Se não tinha um roteiro pronto, ainda tem o fator greve. Mas a animação foi divertida. E se eu tivesse que dar uma nota para ela, eu acho que um 7.8 ou 8 é uma boa nota para essa animação. Ela está longe de ser perfeita, mas é bem divertida de se assistir. A animação consegue entregar quando necessário e, no geral, é acima da média também. Apesar de não ter gostado tanto dos designs de vilão.
como eu já disse anteriormente. Eu acho que poderiam ter sido melhores, principalmente se fossem meta-humanos ou pessoas com poderes e não apenas tecnologia. E se o design do Slade, tanto com o uniforme quanto sem, fosse melhor trabalhado. Ele, a princípio, inclusive, nem o lance de ter um olho só tem. Mas, bom, essa foi a review. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima.